Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Fábio e hoje eu vim trazer a minha análise desse aparelho aqui, que é o Dodge Mix. Esse aparelho que, olha, vamos ver mesmo se ele é tudo isso que promete, porque pelo preço tá excepcional. Vamos ver na análise? Solta a vinheta. E esse aqui é o Dodge Mix. Uma coisa a se ressaltar no aparelho é a construção dele. Apresenta uma construção muito boa, muito bonita. Ele tem uma construção sólida, não tem quinas, não tem rebarbas. É um aparelho com uma boa qualidade e muito bonito mesmo, né? Ele tem um design que se assemelha ao Mi Mix, mas ele tem algumas características próprias, né? Como o tamanho, essa cor bonita, né? É um aparelho realmente muito bonito. Bom, vamos falar sobre as especificações e o sistema. Bom, o Dodge Mix ele tem uma tela Super AMOLED de 5.5 polegadas, uma resolução HD de 1280 por 720, com uma densidade de 294 ppi. O sistema operacional dele é o Android 7.0 e é uma versão modificada, né? É uma versão que a própria Doggee intitula como Doggee OS 2.0. Ele tem o chipset, o MediaTek Helio P25, rodando a 2.6 GHz, né, que é o clock dele. Lembrando que esse chipset é um octa-core, então ele tem 8 núcleos, sendo 4 deles para alto desempenho, trabalhando em até 2.6, e outros 4 que são para tarefas mais básicas. Se não me engano, esses outros 4 núcleos trabalham até 1.6 ou 1.5 GHz. A GPU dele é a Mali T880. Ela consegue ter uma velocidade de até, se não me engano, 950 MHz. Acho que chega a 1 GHz. A memória RAM dele é de 6 GB, perdão, no padrão DDR4. Ele tem armazenamento de 64 GB e também é expansível até 128 via cartão de memória. Vocês podem ver aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, principalmente o sistema, né, que é o Android 7.0, essa versão Doggee OS 2.0. Sobre o armazenamento, vou mostrar aqui também para vocês. Aqui, ó. Ele possui 64 GB, né? Desses, eu já estou ocupando 35. Então, assim, dá para colocar bastante coisa nesse aparelho, bastante coisa mesmo. Ó, só o sistema ocupa 10.86 GB, né? Então, assim, é um bom espaço mesmo. Bom, a câmera frontal dele tá aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver. Vou ver se aqui se melhora um pouco a iluminação. Aí, ó, deu pra ver. Ela fica bem aqui no cantinho, né? Entanto que quando você for tirar uma foto, você tem que virar o aparelho assim, senão você não vai conseguir tirar a foto, né? Ela vai sair meio estranha. Então você tem que virar o aparelho para você assim e tirar a foto. Bom, a câmera traseira dele tem muita polêmica, eu vou explicar para vocês, mas são duas. Uma de 16 megapixels com lens da Samsung e outra de 8 megapixels que a Doggee não informa quem é o fabricante, não informa o sensor, não informa nada. A bateria dele tem 3.360 mAh e as dimensões dele são 14,4 milímetros de altura, que dá 14 centímetros e meio, né? Por 7,6 milímetros de largura, não, quase 8 centímetros aqui de largura, e 7,95 milímetros de espessura. Não é dos aparelhos mais finos, mas possui uma espessura bem interessante. E o peso dele, né, é de 193 gramas. Vamos falar agora sobre a tela, áudio e conectividade. Bom, sem sombra de dúvidas, o que mais chama atenção, além da beleza de construção do aparelho, é a tela. É um Super AMOLED da Samsung e ele se mostra perfeito para o aparelho.
há uma nitidez muito grande e ótima saturação de cores. O preto realmente é bem preto. Não sei se vocês podem ver aqui, ó. O preto, ó, é bem preto mesmo. O vermelho, ele tem aquelas cores gritantes, né? Típico do Super AMOLED, ele é bem gritante. E todas as cores são apresentadas de uma forma muito bonita, muito vistosa. E assim, essa escolha da Doogee de optar por um AMOLED HD, além do preço, claro, para eles, se mostrou muito interessante com relação à bateria, pois ajuda a economizar bastante a bateria. Já o áudio do aparelho realmente não é dos mais altos, mas assim, é competente, dá para você ouvir uma música, dá para você se divertir com o aparelho. Não é dos piores, mas lógico, tá longe de ser dos melhores. Uma coisa que eu notei logo no início foi com relação ao áudio para as ligações. Ele realmente era muito baixo mesmo, muito baixo. E eu até achei que fosse algum defeito do aparelho, alguma coisa assim, mas realmente não era. A Doogee, ela envia, acho que ela teve uma pressa de enviar o aparelho, ela enviou o aparelho com áudio muito baixo. Então, assim, eu recomendo a vocês acessarem o fórum da Doogee. Eu vou deixar o site na descrição e vocês acessem o fórum, até mesmo se cadastrem no fórum, que é interessante. E lá tem um método que você consegue aumentar esse áudio e torna o áudio das ligações bem melhor, bem mais interessante. Uma outra coisa que eu verifiquei também é com relação a uma outra configuração que nesse aparelho que eu estou veio desligada. Se eu não me engano, é essa daqui, ó, melhora de som. O meu estava desligado. Então, assim, quando eu liguei essa opção, melhorou um pouco o som. Mas o som aqui do áudio, o som das ligações do áudio, ele só melhorou mesmo quando eu fiz aquele esquema da Doogee, que ela ensina no fórum, né? E assim, é interessante porque a Doogee pelo fórum até que ela não tem uma relação de confiabilidade, né? Não vou dizer que é a melhor, mas mostra que ela tem um pouco de atenção com os consumidores. Então é interessante porque tem coisa lá que eles postam que é interessante. A conectividade do aparelho apresenta o padrão, né? Ele conta com a maioria dos sensores. Lógico, o primeiro sensor que você vai ver vai ser o sensor de impressão digital, né? Ele tem GPS, sensor de gravidade, sensor de proximidade, sensor de luminosidade, bússola, geomagnetismo e o giroscópio, né? O giroscópio, para quem não sabe, ele é uma função que sem ela você não consegue usar o óculos VR. Então esse aparelho ele é compatível com o óculos VR. Uma das coisas que melhorou após a atualização do aparelho foi o sensor de pressão digital, que assim, ele era horrível, era tipo péssimo, não tinha como, eu tinha que ficar apertando para ligar a tela e aí desbloquear pelo sensor, porque ele ficava às vezes alguns segundos, não chegava nem a um minuto, a tela apagada. Eu ia desbloquear, não ia, tipo, não acontecia nada. Após 4 atualizações, a Doogee melhorou muito, melhorou as câmeras, melhorou principalmente esse sensor digital, que olha, era tenebroso, ter que ficar toda hora dando 2 toques na tela ou apertando aqui para depois desbloquear, era muito ruim. E assim, foi resolvido, graças a Deus. Então assim, agora o aparelho está bem melhor. Outra coisa, o aparelho ele é totalmente compatível com as redes 2G, 3G, 4G, né? Ele apresenta uma navegação fluida e sem problemas. Lógico, depende do sinal da operadora. Uma coisa interessante é que a gaveta do chip é híbrida, ou seja, você tem que escolher entre 2 chips de operadora ou um chip e um cartão SD card. Mas assim, nos 2 slots ele apresenta o 4G nativo. Então, tanto se você colocar o chip 1 ou o chip 2, ele consegue buscar o 4G nos 2. Alguns aparelhos aqui no Brasil, ele só conseguia buscar o chip em um slot, ou no 1 ou no 2, né? Um exemplo disso é o Zenfone 2. Você só consegue utilizar rede 4G no Zenfone 2 no chip 1. O chip 2 é só 2G. Acho que nem tem 3G. Então
ponto positivo para a Dogi. A conexão Wi-Fi é bem completa e me surpreendeu porque ela abrange, vou mostrar aqui para vocês, ela abrange a rede 2G e 5G. Aqui na minha casa eu tenho uma rede 2.4 GHz e a outra 5 GHz. Então ela abrange e é bem interessante isso. Então dá um alcance maior para o aparelho. O Bluetooth dele é o 4.0, não é o mais atual, mas o 4.0 ainda é um padrão bem atual. Já tem padrões mais atuais, se eu não me engano acho que já está no 4.2 ou no 4.3, mas tem um alcance muito bom. Um detalhe que pode passar batido para vocês, muita gente pode não usar, mas é bem interessante, é que aqui a porta dele micro USB, ela é compatível com o ATG. O que isso quer dizer? Você consegue colocar um cabinho, né, o ATG, né, que a entrada é micro e a saída é um USB tipo fêmea. E você consegue ler um pendrive, você consegue colocar um mouse, consegue colocar um teclado no celular. Então é bem interessante, né, para quem gosta de brincar ou até mesmo querer transformar ele num tablet, é bem interessante. Bom, vamos falar sobre a câmera e a bateria. Bom, aqui é onde é o ponto mais fraco do aparelho. A câmera dele não é das melhores, né? Como eu falei, é um sensor da Samsung, mas não é dos melhores. E não quer dizer que as fotos assim vão sair de péssima qualidade. Tem uma qualidade boa, tem uma qualidade interessante, mas assim, em baixa luminosidade, esquece. Você não vai conseguir tirar uma foto boa. Então precisa de um ambiente bem iluminado. Aqui por base onde eu tô, eu não tenho uma iluminação muito boa, mas dá pra ver que a câmera, vou mostrar pra vocês, ó, o foco dela até que é bom, até que é rápido, né, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Vou tentar mostrar aqui, ó. O foco dela é interessante, não é dos melhores, mas é competente, tá? E assim, o outro problema era com relação à câmera dupla, que muita gente, até eu vi alguns vídeos falando e desmontando o aparelho, que tipo, o aparelho não tinha duas câmeras, era uma câmera fake, né, que não existia. Teve gente que abriu o aparelho, tirou a câmera e continuava fazendo a mesma coisa. Mas após atualizações, as 4 atualizações que eu mencionei para vocês, a Dogi, não sei, fez alguma coisa que apareceu a câmera. No entanto, ó, se eu cobrir ela vai aparecer a mensagem, ó, que as lentes estão cobertas, né? E ela não consegue utilizar aquele desfoque. Olha que eu tiro o dedo, ó, ele vai voltar. Tá vendo? Voltou. Aí, ó. Não é um efeito maravilhoso e tal, mas mostra que, ó, cobri a câmera, saiu, aí tirei, voltou, tá vendo? Então assim, finalmente a Dogi atualizou o aparelho. Isso mostra que realmente assim, eles tiveram uma pressa para lançar o aparelho e poderiam ter já mandado ele sem esses problemas. Talvez assim o pessoal tivesse tido melhores impressões, tivesse avaliado melhor o aparelho. Foi por isso que eu demorei para lançar essa minha análise, porque eu soube que ia ter atualização, né? E teve, realmente. Mas a câmera frontal do aparelho, assim, ela tem um grande problema. Quando a gente muda para a câmera frontal, aqui, ó, vendo que ele dá a mensagem que eu tenho que virar e tal. Mas nas configurações ela só consegue gravar, vou mostrar aqui para vocês, ó, o tamanho da imagem, ó, até 5 megapixels, né? Aqui, ó. E o vídeo dela que é triste, porque olha só, ela só grava em até 480p, não é nem HD. Se fosse HD, acho que seria melhor,
né? Mas assim, dá para gravar, dá para fazer uma selfie, né? Dá para fazer uma coisa interessante com o aparelho. Então, foi um tiro no pé da Doogee? Foi. Poderia ter colocado uma câmera frontal melhor, né? Pelo menos HD, eu acho que seria interessante. Mas dá para usar, dá para tirar uma selfie, dá para fazer uma videoconferência, né? Gravar vídeo, eu já não gravaria, não seria uma qualidade muito boa, mas dá. Não vou dizer que não dá, mas dá. A bateria do Doogee Mix é onde assim o aparelho me deixou impressionado. Muita gente tem o pé atrás com os chipsets da MediaTek, porque eles gastam um pouco mais do que os Snapdragon. Mas ele se saiu muito bem. Eu não sou um usuário ferrenho do aparelho, não fico conectado 24 horas, entendeu? Não sou um usuário hardcore. Eu sou um usuário intermediário, então para mim ele dura uma média de 1 dia e meio até 2 dias. Ele dura. Mas para uma pessoa que vai utilizar mais vídeo, mais rede social, né, mais WhatsApp direto, a bateria ali ela vai durar 1 dia, né, inteiro. Você vai conseguir acordar cedo, sei lá, 7 horas, ele com 100%. Quando você voltar para sua casa lá para 7, 8 da noite, ele vai estar ainda com uns 25, talvez 30%. Então dura sim pelo menos 1 dia inteiro, né? Combinado com a resolução HD, é uma boa resolução que ajuda a economizar a bateria. Bom, eu quero falar sobre os pontos negativos do aparelho. Bom, um ponto negativo que a princípio, para quem está acostumado com um aparelho mais leve, esse não é o aparelho mais leve, ele é um pouco pesadinho, né? Ele poderia ser mais leve, poderia ser sim, mas assim, depois de um tempo dá para se acostumar. Não é uma coisa horrível, mas dá para se acostumar. O conjunto de câmeras é assim, foi feito um marketing muito grande sobre as câmeras do aparelho, que as câmeras seriam muito boas, as câmeras seriam excelentes e tal, mas não vai. A traseira se salva, né? Depois da atualização se salvou. A Doogee tirou aquele estigma que a câmera secundária de 8 megapixels não servia para nada, né? Era inexistente, né? Então as traseiras se salvam, mas a frontal, olha, é bem razoável mesmo. Uma coisa que eu achei fraca no aparelho foi o flash. O flash dele é um flash normal, mas eu acho que poderia ser um pouco mais forte. Eu já vi alguns flashes mais fortes, então às vezes até a foto não sai muito clara, né? Mas poderia ser melhor, né? E outra coisa é que não tem LED de notificações. Vocês podem ver que não tem. Então, assim, poderia ter. Eu acho que tem espaço aqui para colocar um LED, né? Isso aí a Doogee poderia ter tirado. Ó, vou até tirar uma foto aqui para vocês, ó. Com flash demora um pouco mais, mas ó, acho que dá para ver, ó. Não é uma câmera maravilhosa, mas dá para tirar uma boa foto. Dá para tirar mesmo. E os pontos positivos. Lógico, o preço. Esse aparelho hoje ele está na faixa de 550 a 600 reais na Banggood ou até mesmo na Gearbest. Tem a versão prata dele que está um pouquinho mais caro, mas tem a mesma configuração, é só cor. E a configuração dele são 64 GB de memória, 64 GB de armazenamento, perdão, 6 GB de memória RAM, né, e um processador muito competente, que é o Helio P25. Então assim, pela configuração dele tá ótimo, tá muito bom. A construção do aparelho é muito boa, muito sólida, né? O sistema dele, apesar de ser uma versão modificada, é um sistema bem fluido, não trava, né? Ele segura várias janelas, né? Não tem muita coisa que você precise ficar fechando toda hora, dá para aguentar. E o tamanho dele, ele apresenta um tamanho interessante e a tela dele realmente é muito boa. Bom, a minha conclusão sobre o aparelho é que é realmente um ótimo aparelho, né? Pelo preço dele é muito bom. Ele apresenta um bom custo-benefício, mas se a câmera frontal dele fosse um pouco melhor, ele seria
um aparelho excepcional, né? Gravando pelo menos em 720, né? Acho que em resolução HD seria bom, né? Mas o conjunto da obra agrada muito. E assim, quando eu olho pelo hardware dele, é um hardware muito bom, né? A título de comparação, hoje o Moto G5 ou o Moto G5S, ele tem um conjunto um pouco inferior. Só que o preço dele, mesmo com a o preço do Dodge Mix, se eu for comparar com o Motorola, o Moto G5S ou o Moto G5, ele é muito menor, mesmo taxado, né? A gente está pegando, por enquanto a gente pega uma taxa aí de R$200, mas se eu for colocar na ponta do lápis, o Doggy ganha, e ganha muito. Ele apresenta um ótimo custo-benefício, se a gente for olhar por esse lado. E assim, os erros dele, essas falhas, principalmente da câmera dele, não vou desabonar o aparelho por isso, tá? Porque é um aparelho intermediário, não é um top de linha. Eu não posso esperar as melhores lentes, não posso esperar tudo de melhor, entendeu? Então a Doggy foi muito feliz nesse aparelho. Só a ressalva mesmo é a câmera frontal, que vou te contar, é bem fraquinha mesmo. Então, pessoal, se eu fosse dar uma nota para esse aparelho, eu daria uma nota 8 para ele. Por quê? Ele, dentre todos os pontos negativos, o pior deles para mim é a câmera frontal. Mas tirando isso, é um aparelho excepcional. Vocês podem comprar sem dúvida, sem medo de ser feliz, literalmente, que é um aparelho muito bom e não vai deixar vocês na mão. E acompanhem o fórum da Doggy, que é um fórum interessante, tem algumas mensagens lá sobre atualização, algumas mensagens de outros usuários que tiveram alguns problemas e podem ajudar vocês. Eu vou deixar o link aí na descrição. E é isso, pessoal, essa foi a minha análise do Doggy Mix. Eu vou deixar um comparativo não, né, na verdade. Vou deixar algumas fotos e vídeos que eu fiz do aparelho para vocês verem a qualidade. Beleza, pessoal? Abraço. Tchau, tchau. Esse aqui é um vídeo gravado no Doggy Mix, pra vocês verem a qualidade da imagem. É um vídeo rápido. Aqui, ó, ele não tem autofoco. Aí ela vai ver as flores e vai estar assim. Porque o álcool depende da quantidade de álcool que você coloca. Então,